Carlos Susequinde apropriou-se do diário de seu pai, internado num sanatório em surto psicótico, e compôs sua obra mais conhecida, Armadilha para Lamartine. Num outro livro, O Autor Mente Muito, o psicanalista de quem Susequinde foi paciente aparece como coautor. No universo de Susequinde, uma das questões fundamentais é o limite que separaria a loucura da normalidade. No conto a seguir, O Antinatal, de 1951, pai e filho pactuam uma fuga da alegria obrigatória numa viagem de trem. Para a realização do projeto, há um inimigo implacável: a burocracia do funcionalismo público. No documento emitido pelo Juizado de Menores, lê-se o seguinte: requisito-vos, ao agente da estação Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, 2 passagens de ida e volta em primeira classe dessa estação até a estação Presidente Franklin Roosevelt, em São Paulo, para o Dr. Lourenço Laurentes, curador de menores do Distrito Federal, e um menor que viajam a serviço deste juízo. Muito atencioso, o agente ajudante que me atende na central não me faz esperar. Mas depois de carimbar a requisição, objeta-me que só amanhã poderá dar as passagens, pois o regulamento ferroviário exige antecedência de 3 dias, não de 4. Adiantei-me, pois. A ideia de fazer essa viagem na companhia unicamente de meu filho, tendo eu me comprometido a não desviá-lo de suas leituras, nem durante o percurso, nem durante o dia inteiro, 25 de dezembro, que passaremos em São Paulo, corresponde satisfatoriamente à nossa concepção, minha e dele, do antinatal. Atravessaremos a véspera natalina dentro do trem, sem desejar mal nem bem a quem quer que seja, ele lendo e eu nos meus devaneios. Dia 26 estaremos de volta. Não daremos nem receberemos presentes. O único presente tolerado é essa viagem de graça que, a bem dizer, não é um presente, é um direito que me dá o cargo de curador de menores. Verifico que se fosse de noturno, com um leito de luxo no Santa Cruz, em cabine individual de 2 passageiros, a viagem de ida e volta custaria ao Estado o triplo do preço desse trajeto feito em poltrona comum. Magnífico, sem dúvida, mas repugna a minha consciência abusar da requisição, proporcionando-nos esse luxo nababesco que ficaria documentado para sempre. Tentarei, em todo caso, combinar ida em noturno e volta em diurno numa última homenagem ao meu escrúpulo. Se tiver de ir e vir de diurno, o que seria a hipótese mais econômica, a consciência ficará mais leve, mas não sei como se comportariam o fígado dele e os meus rins. Enfim, veremos. Precipitado no meu otimismo, faço, depois do jantar, uma descrição para a família toda reunida de como é o trem encantado em que viajaremos os 2. Vagões de aço inoxidável, as poltronas forradas de camuças giratórias, ninguém em pé, todos acomodados, de fisionomias risonhas. A composição move-se, deslizando, sem nenhuma trepidação, nenhum ruído, não entra pó. O ar que circula é como do cinema metro, trem de cinema. Primeiro você pensa que é por causa do dia chuvoso, mas deixe chegar uma estação, abrir-se a porta e verá que é como se abrisse uma fornalha. É a temperatura que faz lá fora. Diante da minha expansão, Lourencinho tem o comentário desalentador de que só vai a São Paulo para me acompanhar e que não sabe, afinal, se isso de antinatal funcionará mesmo. Se nem o antinatal o seduz, meu Deus, que se pode esperar desse rapaz? Deve ser a perspectiva da viagem fatigante, mas não é só isso não. Quando lhe falo no que faremos para conhecer a cidade, onde não piso desde 1920, há mais de 30 anos, portanto, adverte logo. Desista disso de querer mostrar parques e avenidas e monumentos e pessoas. Iremos cada qual para seu lado. Vou buscar as passagens na estação. Outro subagente atencioso, como o de ontem, entretanto, fez-me esperar 25 minutos para verificar se a assinatura era mesmo do juiz de menores. Um desaforo. Conclui dizendo, amabilíssimo, que só amanhã, 22, poderá me dar os bilhetes, pois o regulamento fala em 3 dias antes da viagem. Sendo esta no dia 24, os 3 dias contam-se 22, 23 e 24. Considera 24 como sendo ao mesmo tempo o dia da viagem
E a véspera? Evito discutir, etc, etc. Risadas do homenzinho quando lhe falo em Noturno e Santa Cruz. A requisição menciona apenas a passagem de primeira, sem especificar noturno. Só se pode subtender diurno. A fim de não dificultar a interpretação favorável em São Paulo para a volta, escreve tarifa noturna, o que permitirá que eu cogite de noturno de lá para cá. Mas noturno em trem de madeira, sem leito de qualquer espécie, nem sequer poltrona? A poltrona mesmo para o diurno tem de ser paga à parte. São 60 para a ida e outros 60 para a volta. Quer dizer que a requisição do juízo de menores só me deu o direito de andar dentro do trem até São Paulo e de São Paulo aqui. Custará isso ao Estado 568 cruzeiros redondos. Acho infinita graça agora na minha ingenuidade de falar em escrúpulo, de pleitear coisa melhor. O governo sabe com quem lida, as bandalheiras não se fazem assim com recibo, elas se aninham noutras dobras. Volto no dia seguinte, o guichê das passagens está se abrindo, sou o primeiro passageiro atendido, entretanto não posso ter os assentos que peço na sombra. Nós aqui desconhecemos os lugares que são no sol e os que ficam na sombra. As ordens são para destacá-los automaticamente sem intervenção de quem quer que seja. Conformo-me. Ele lê a requisição, o outro funcionário, ao datá-la, pôs certo, 21/12/1951. Mas, quando se referiu ao dia da viagem, escreveu, sabe-se lá, por que 24/12/1952. Equívoco palpável, evidente, mas Sua Excelência, o bilheteiro do guichê número 1, acha que deve ser retificado. Atendo ainda nisto. No guichê número 5 já está outro funcionário. Objeta-me que a retificação não é da sua competência e que o funcionário que poderia fazê-la só começará a trabalhar. Volto, então, ao agente substituto. Ouve-me em silêncio, manda chamar o bilheteiro. O funcionário tem razão. Ele não pode retificar um erro que não cometeu. Mas o senhor também não vai pagar pelo que se fez sem sua culpa. Atenda-o, portanto, senhor Freitas. Se o algarismo puder ser modificado, modifique-o. Se não puder, extraia outro passe. O algarismo não pôde ser modificado. Depois de ajustar pachorrentamente os carbonos e de experimentar noutro papel de rascunho, Freitas pega solenemente o lápis, calca-o, descobre o carbono e diz: não deu certo. Espero, pois, 15 minutos para que ele extraia novo passe. Seria justo que minha odisseia terminasse aí, mas não terminou. Vou para o bilheteiro do guichê número 1, examina novos passes, pede-me a carteira funcional e me diz secamente 60 cruzeiros pelas 2 poltronas. Dou-lhe o dinheiro, mas pergunto, o que é que essas poltronas têm de mais? Ele não demora na resposta. Nada. Então por que se paga à parte? Se eu não pagasse, iria em pé? Iria. Quer dizer, um funcionário viajando a serviço do Estado, tendo sua passagem requisitada pelo juízo de menores, em nome do ministro da Justiça, não tem direito sequer a viajar sentado nas 11 horas do percurso? Mas ainda mais, pergunto delicadamente ao ditador que tenho pela frente se as poltronas 37 e 38 do carro B ficam ou não na sombra. Meu caro senhor, quer um conselho? Peça a Deus que seja na sombra, porque só Ele pode decidir. Ali, a justiça divina já está feita de antemão. Qualquer dos lugares é igual nos benefícios e nas desvantagens. Em 11 horas de viagem, de 7h25 às 18h25, quem tiver sol pela manhã não o terá mais à tarde. E quem pela manhã gozar da sombra, escaldará com o sol de depois do meio-dia. Rimo-nos ambos para descarregar os nervos, evidentemente tensos. Desejo-lhe Feliz Natal com toda a sinceridade. Posso respirar, enfim. As providências que tinha de tomar para garantir nosso antinatal, meu e do meu filho, já estão tomadas.